abraço. Tivemos um problema também de conexão com a Josiele lá. Não fui só eu que tive um atraso. Mas, a internet nos deixa na mão, né? Eu brinco que ela faz a gente passar vergonha perto da visita. Aliás, a Jo já volta. Sim, sim. Aliás, explicando certinho para você, aluno que está acompanhando a gente, que está entrando agora, o nosso tema de hoje abordado será a importância da família com a escola. Infelizmente, a gente está resolvendo os probleminhas de conexão da nossa outra convidada, Josiele Dugnani, mas logo ela está retornando. Então, para começar a falar sobre esse tema que é muito importante, você precisa entender aqui uma coisa. Logo no início de cada ano, existe um documento que é formalizado pela escola, que se chama Projeto Político Pedagógico. Nesse documento, desculpa, vou interromper, Jô, vou devolver a palavra para você de novo, a gente teve essa perca de conexão. Mas eu já tinha finalizado minha fala, Bruno, de apresentação. Pode dar sequência. Então, voltando ao início, no início de cada ano, todas as instituições formalizam um documento que é o Projeto Político Pedagógico, conhecido como PPP, para os profissionais de educação, onde já nesse momento a gente já elabora planos e projetos onde possa estar conectando família e a escola, todos os indivíduos da escola, tanto alunos como também funcionários, professores, enfim. Mas como no caso também estou aprendendo no momento, vou estar passando a palavra primeiro acho que para a Jeane, que também já tem um amplo conhecimento, também experiência na gestão administrativa da escola, e acho que ela pode também estar abordando esse assunto com mais facilidade, com mais clareza e com mais conhecimento. Então, Jeane, por favor. Bruno, antes de nós darmos sequência, tem uma galera que nós convidamos que está dizendo que não consegue acesso. Você consegue acompanhar por aí quantas pessoas estão com a gente? Sim, será que o problema é pontual? Atualmente são 5 pessoas que estão acompanhando a gente na live ao vivo agora, nesse exato momento. Então, nós convidamos algumas pessoas. Eu vou estar compartilhando aqui, marcando também no perfil de vocês, tá? Para que os próprios amigos de vocês também no Facebook possam estar direcionando algumas perguntas também. Fica mais fácil deles ainda estarem encontrando. Live ao vivo agora, nesse exato momento. Então, nós convidamos algumas pessoas. Eu vou estar compartilhando aqui, marcando também no perfil de vocês, tá? Para que os próprios amigos de vocês também no Facebook possam estar direcionando. Compartilhando o perfil de vocês. Agora já está subindo a nossa audiência, tá? Já são 10 pessoas visualizando o nosso conteúdo e a tendência é só aumentar. Então, eu recebi aqui também um recadinho pelo WhatsApp que tem um pessoal que não estava conseguindo, agora já está entrando, né? O tema que o Bruno traz para essa noite, bastante interessante, pertinente de ser conversado, de ser discutido sempre, ele é bastante recorrente, inclusive controverso em algumas situações, em alguns momentos, né? A escola, ela é um grande laboratório onde a gente exercita a convivência. Porque no espaço escolar nós temos uma diversidade de alunos. Nós temos diversas crianças, adolescentes, jovens e adultos que vêm da sua família, que é um espaço mais individual. E cada educando, cada estudante, ele traz para a escola as suas crenças, as suas convicções, os seus valores. E lá, naquele espaço de convivência, naquele grande laboratório, esses valores, essas vivências, esse conhecimento prévio, eles vão entrar em contato com os dos outros. E o projeto
político-pedagógico que o Bruno já salientou no início, ele traz a identidade da escola. Por isso, cada unidade escolar tem o seu. Cada unidade escolar elabora esse tão importante documento que precisa estar disponível sempre à comunidade. Ele é tecido pela comunidade, cada um desempenhando uma função na revisão desse documento, que todos os anos passa por esse processo de atualização, porque a cada ano os alunos são diferentes, os professores também. Os alunos são diferentes porque alguns ingressam, outros saem, eles mudam de ano. Então, eles a cada ano que eles estão, eles agregam novos conhecimentos. Então, esse documento precisa ser revisitado anualmente, ele precisa ser atualizado. Inclusive, nessa situação que nós estamos hoje, né, tão atípica, que nunca imaginávamos vivenciar, que é a questão do isolamento, nosso documento, o nosso projeto político-pedagógico de cada unidade também está passando pelas adequações a partir dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, a Jo também está lá na sua escola, passando por esse momento de revisão do projeto. E esse projeto, como eu já disse antes, e vou passar em seguida para a Jo complementar, ele é tecido por todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, não é pela equipe gestora, pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos, pela comunidade, pelos pais, pelos responsáveis. Então, é um documento feito a muitas mãos e que traz a identidade da escola, sua missão, sua visão e seus valores. Eu passo, então, a Jo. O tema do Bruno é a importância da família na escola, né, para a construção do desenvolvimento do aluno. Ele é muito abrangente, né, porque a criança, ela não vem vazia, né, ela não chega vazia na escola, ela já vem com todos, o início da sua vida em sociedade está no seio familiar, né? Quando ela nasce, ela já está inserida a receber as primeiras instruções ali, né? Com relação a valores, a normas, éticas, ideais, né? Que a escola, ela só vai passar e revisar todas essas situações, ampliando juntamente com a parte pedagógica, né? Então, assim, é um tema bem importante, né? E como a Giane colocou, nesse momento nós estamos passando por situações em que nós estamos tendo que parar e refletir sobre essa questão, né? Porque hoje os nossos alunos estão recebendo todas as orientações pedagógicas juntamente com os seus familiares, e de que forma hoje nós podemos avaliar essa situação. Como, de fato, isso está sendo importante e sendo trabalhado diretamente lá na casa. Então, qual que é o papel da escola hoje na questão pedagógica, né? Poderíamos colocar que a escola é o ensinar, né? O ensinar e o aprender, mas a gente não consegue separar tudo isso, né? Diante de todas as questões sociais que a gente tem e que a gente recebe dentro do ambiente escolar. Então, assim, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, tanto eu como a Giane, a gente pode ir discutindo essas questões, pode ir complementando uma outra, né? Sim. Então, se a Giane tiver alguma colocação nesse sentido, e a gente vai dando sequência, a gente vai conversando sobre. Se você também, Bruno, né? Sim, sim. Então, nós passamos por várias experiências, né? E algumas coisas são mudanças que foram ocorrendo nesse contexto que a gente recebe dentro da escola hoje como situações para serem trabalhadas que não diz respeito à escola, mas que, ao mesmo tempo, há necessidade de ser trabalhada. Então, por exemplo, situações que
questões afetivas, em que parte, em que momento a família é importante nessa situação, né? Quando o professor está diretamente ligado nessas situações afetivas, situações do cotidiano que acontece com a criança e o que isso atrapalha, interfere no dia a dia, no aprendizado dela. E de que forma, né, a escola hoje tem que estar sendo vista, analisada com relação a isso pela sociedade, né? O nosso papel dentro da escola é ensinar com maestria, né? Mas em determinados momentos a gente se pega em situações que acabam sendo transportadas para nós, né? Sendo colocadas para nós questões familiares que não tem como a gente fugir, né? Não sei se você tem alguma colocação, Bruno. Eu só gostaria de deixar claro para todos os nossos alunos que estão acompanhando que eu acho que é a nossa região que está passando por um problema de conexão, então o nossa conversa em alguns momentos está travando, ou então a gente está perdendo essa conexão, mas em seguida a gente estava fazendo de tudo para voltar e tentar passar o máximo de esclarecimento possível. E sobre o conteúdo abordado, foi muito bem colocado, até porque a escola, a cada ano, a cada momento, ela precisa estar sempre se renovando, em conformidade às suas necessidades, ou então às inovações que sempre aparecem, tanto para nós profissionais, como também para os nossos alunos. A LDB, ela nos traz, né, e a Giane pode falar disso com mais propriedade, que é dever da família, né, e do Estado, acompanhar e preservar todas as situações, né, o nosso dever enquanto professores, educadores, né, na questão pedagógica, é garantir que isso chegue na carteira do aluno. Mas sem a participação ativa da família, e é uma das preocupações que toda escola tem, né, com relação à participação tanto da comunidade escolar quanto, né, dos responsáveis diretamente dentro da escola, é uma das preocupações que a gente tem hoje na atualidade, porque muitas coisas hoje ficaram a critério do professor, né, e é comprovado, né, que quando existe a parceria escola e pai, a situação do ensino é muito melhor, né? A criança aprende melhor. Nós temos uma melhor, um melhor desenvolvimento nessa questão, né? De resultados pedagógicos. Sim, sim. Aproveitando também agora aqui, quero dar boa noite à nossa aluna Cristiane Silva, que está acompanhando. Também a uma outra acompanhante que também trabalha nesse universo da educação, que é a Vanessa Borges. Muito boa noite a vocês, muito obrigado por estar acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem estar direcionando para a gente, que a gente vai estar procurando buscar ao máximo a resposta que sane essas questões que vocês possuem. Eu acho que o que é importante agora, também a gente está ressaltando, Bruno, é a gente colocar qual que é o papel hoje do professor e qual que é o papel do pai, né? Essas questões sociais que muitas vezes acontecem dentro da escola, o respeito, regras, respeito ao próximo, isso tudo ele já vem do ambiente familiar, né? Ele já vem, esse conhecimento já tem que ser adquirido lá em casa, e que nós, enquanto professores, a gente só acrescenta a nível de conhecimento, né? Ok. Giane, gostaria de falar alguma coisa a respeito do assunto também, do tema que a gente está falando? Ela tá caindo. É o nosso mundo digital, estamos adaptando, passando por isso. É um problema que acontece, já aconteceu outras vezes. Então, assim que a gente voltar à conexão com a Giane, tenho certeza que ela vai ter bastante conteúdo também para estar abordando.
Mas agora aproveitando também com uma aluna que a gente tem de Minas Gerais. Ela se chama Carla. Ela perguntou assim: como funciona todo o projeto de estar atraindo os pais para dentro da escola, para também tirar essa ideia que toda vez que são solicitados é para falar mal do próprio aluno? E a gente já orienta os nossos professores e colegas, né, para que primeiro a gente exalte as qualidades, né, da criança, né, para depois colocar os pontos que precisam ser refletidos junto à família, né. Mas eu acho que uma das situações hoje principal para a gente estar pensando e refletindo é que, de fato, a gente precisa ter uma escola mais voltada para o incentivo mesmo de que os pais gostem de participar, né? Que eles recebam funções, determinadas funções dentro da escola, não só quando tem uma reunião ou quando tem alguma situação que eles precisem estar ali, né, sendo convocados, mas que eles se sintam realmente à vontade e acolhidos dentro do ambiente escolar, e, de certa forma, com uma determinada liberdade de estar sempre presente ali no nosso cotidiano escolar, né? E para que isso aconteça, a gestão, ela tem que estar sempre alinhada à comunidade e sempre buscando inovações, convites diferentes, né, mostrando e envolvendo os pais nessa atividade cotidiana da escola, né, abrindo os portões da escola para que a comunidade possa estar presente, né. E quando acontece isso? Quando você abre uma biblioteca para eles poder usufruir de tudo aquilo que é ofertado, quando você tem uma sala de computação e pode disponibilizar para os pais, quando você tem uma equipe que proporciona determinados assuntos, determinadas palestras que envolvam o ambiente, a cultura local, né? Tudo isso é uma forma da gente estar trazendo os pais para a escola, né? E conversando e conquistando e atraindo eles, né, para esse universo. Giane? Eu fiquei sem conexão um tempo, agora espero ficar. Voltei para ficar, como diz a música. Então, eu perdi um pouco a fala da Jo e do Bruno, mas talvez com a minha contribuição no que a Jo vinha dizendo, no sentido de que a participação da família na escola é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Família e escola são um dos principais suportes que a criança, que o aluno pode contar para enfrentar os desafios, visto que integradas e atentas, tanto a família quanto a escola, podem detectar dificuldades de aprendizagem, de relacionamento, de alguma situação que esteja incomodando essa criança, esse jovem, esse adolescente, e podem contribuir de maneira eficiente em benefício deles. A discussão sobre como envolver a escola e a família no processo de aprendizagem não é recente. E promover essa corresponsabilidade exige desafios e, em algumas situações, mudanças. A família cuida dos filhos, a escola cuida dos alunos. Mas nós estamos tratando do mesmo sujeito que, em determinado tempo do seu dia, vai estar nessas duas instituições, a instituição família e a instituição escola. E para que exista essa parceria de qualidade, é preciso que família e escola busquem uma solução comum. A questão, se nós perguntarmos a uma criança, a um jovem, a um adolescente, a um idoso,
todos saberão responder o que é uma família. E também descreverão a que família pertence. O sentido, então, de estar vinculado a um grupo familiar faz bem para todos, devido à sua importância no desenvolvimento humano. A família, a nossa, a do Bruno, a da Jo, a de cada um, as características estruturais e dinâmicas de cada uma são diferentes e, ao mesmo tempo, são tão parecidas. Então, quando o Bruno propôs, né, essa conversa nessa noite, eu fui dar uma olhada em algumas situações. Eu fui olhar o que diziam as questões documentais acerca de família e escola, também fui buscar alguns teóricos, pesquisadores, estudiosos do assunto. Então, tem um pesquisador chamado Szymanski, que em 2002, ele disse mais ou menos assim, que a família ela pode ser definida como uma associação de pessoas que escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo com todos os membros a que compõem. E eu estou dizendo isso para justificar a minha fala de alguns instantes atrás, onde eu dizia assim, que a família cuida dos filhos, não é? E a escola cuida dos alunos, que são a mesma pessoa. Cada uma, como já disse antes também, em determinado momento do dia, em uma dessas instituições. E esse mesmo autor... Pois não, Bruno? Temos também mais uma pergunta agora da nossa também querida professora e companheira, parceira, Marlene Gil, onde ela diz o seguinte: gostaria de saber se o relacionamento entre a escola e a família ficou mais evidente em tempos de pandemia, se o ensino remoto trouxe novos problemas à tona ou se são tempos novos, mas problemas antigos. Eu vivo uma realidade nessa situação de pandemia e a Jo vive outra, não é? Então, como eu dizia lá no início, eu trabalho em uma escola do campo, onde muitos dos nossos alunos não conseguem acessar a plataforma que o nosso município adotou como carro-chefe nesse momento por uma questão de conexão. Eu estou aqui na cidade, não é com problemas de conexão. No sítio tem lugares que não pega o sinal. Então, nem sempre os alunos conseguem o acesso à plataforma ou aos grupos de WhatsApp. Então, lá na minha realidade, nós estamos trabalhando com 3 frentes. A plataforma, que o nosso município adotou, então, como um dos recursos carro-chefe nesse momento, os grupos do WhatsApp e as atividades impressas. Então, a mesma atividade que o professor posta na plataforma diariamente e no grupo de WhatsApp diariamente de cada turma, ele nos envia em forma de um roteiro quinzenal, com atividades de 15 dias, onde a equipe que está trabalhando na escola imprime e leva para cada casa de cada estudante, por conta dessa situação que eu coloquei de dificuldade de acesso ao sinal de internet. E o que nós temos vivenciado e visto e vivido nesse momento? Uma união entre escola, família, secretaria de educação, professores, toda a equipe, toda a comunidade escolar se dando as mãos para passar por esse momento que nós estamos vivenciando, tentando minimizar o impacto desse distanciamento social e da suspensão das aulas presenciais. Então, quando, quinzenalmente, nós vamos entregar as atividades nas casas, com o auxílio do transporte escolar da nossa Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura, nós conversamos com os familiares, com os pais, com os responsáveis por aquelas crianças, por aqueles alunos, procuramos verificar quais as dificuldades para a realização das tarefas, os pais nos ligam, aqueles que conseguem contato via WhatsApp também nos procuram. Então, foi muito perceptível essa união, esse dar as mãos de família e escola. Claro que nós temos muitas dificuldades, nós temos problemas,
Tem muitos pais que trabalham o dia todo, vão ter só a noite para poder auxiliar os filhos. Ou, por mais que o professor encaminhe as atividades para casa, ou na plataforma, ou no WhatsApp, o mais detalhada possível, surgem dúvidas no direcionamento das atividades. Então, tem pai que só consegue à noite, pai ou responsável, não é? Um familiar, que só consegue auxiliar essa criança, esse aluno à noite, ou nos finais de semana, mas ainda assim, nós estamos juntos, tentando passar por esse momento com essa união de propósito. E qual é a nossa união de propósito nesse instante? Em que os nossos alunos fiquem bem, fiquem seguros e possam dar continuidade aos estudos diante dessa situação que nós estamos vivendo, que não estamos lá na escola presencialmente, mas que eles estão lá nas suas casas seguros e com o auxílio dos responsáveis lá, e a nossa, enquanto escola, da forma, eu brinco que às vezes até é sinal de fumaça, mas nós estamos tentando, né, dar continuidade, cada um com o seu propósito. Jô? O que a Giane colocou aí, vivemos situações e realidades diferentes. Esse ano, né, eu faço parte da gestão e coordenação pedagógica de educação infantil, né, no município de Itararé. E o que enquanto coordenadora, eu percebo, existem duas linhas, né, para serem refletidas nessa questão. A primeira é que o professor realmente, ele é um guerreiro, né, e a gente está tendo provas no momento, né, no momento atual. Eles correm atrás, eles aprendem a toda a questão tecnológica, eles buscam outros conhecimentos, tem tantas coisas que eles tinham medo e que hoje que se tornaram desafios e que hoje eles têm tirado de letra, né? O município, como todos os demais, né, municípios e estado aí envolvido nessa questão para que os alunos não sejam prejudicados pedagogicamente durante o ano letivo todo, né, oferecendo suporte para que essa questão chegue até a casa, né, e o que a gente, o que eu, na minha realidade, percebo, né, muitos pais participativos, sim, muita questão de afinidade com a escola, cada vez mais próximo dos professores, né, eu nunca, durante todo esse tempo, vi tanta conversa diária, né, tantas instruções diárias entre professor e família, mas, ao mesmo tempo, a gente também percebe que precisa, depois disso tudo, de um plano de ação voltado para questões que possam ser refletidas, né, diariamente, no sentido de que existem muitos alunos que não têm ainda esse apoio familiar, né, para realizar todas essas situações. Não só porque a tecnologia não chega na sua casa, mas porque, infelizmente, os pais, muitas às vezes, não têm esse tempo hábil, né, de estar acompanhando todas as questões com os filhos, porque eles precisam trabalhar, né, eles têm outras funções. Então, talvez hoje seja uma linha para a gente lá dentro da escola estar refletindo quantos dos nossos alunos conseguem hoje ter a parceria dos pais diariamente ou semanalmente, e quantos não conseguem, né, realizar sozinhos essas questões e não têm esse apoio, né? E de que forma nós, enquanto escola, podemos auxiliar essa criança e essas situações que a gente vai se deparar na volta de tudo isso, né? De que forma nós vamos traçar novas metas e novas reflexões para a nossa escola, porque eu acredito que nunca passamos por uma situação
tão, tão reflexiva como agora, né? Que vai nos fazer enxergar isso de outra forma quando essas crianças voltarem para os bancos escolares. Ok. Vale também, acho que, ressaltar que todas as instituições escolares estão constantemente criando novos métodos para estar da melhor forma possível transmitindo conhecimento, atendendo essas necessidades, tanto na questão da tecnologia, como também no apoio de pais, de acessibilidade para esses conteúdos, como foi dito, né? A gente deu o exemplo das áreas rurais, que muitas vezes há uma grande distância, geralmente os pais responsáveis não podem estar levando os filhos até a escola, que estão distribuindo esses materiais. Então, vale lembrar que existe uma adaptação, uma reunião constante, sempre pensando na melhoria, de melhor atender nesse exato momento essa questão do isolamento, sempre mantendo a segurança dos nossos alunos, como também de seus familiares. Então, nós todos nos reinventamos. A escola se reinventou, a família se reinventou, os alunos, não é? Porque a sala de aula, o espaço ali saiu da escola e está na casa, na sala, na cozinha, no quarto. E às vezes as realidades são tão desiguais, né? Infelizmente a gente percebe em algumas situações essa realidade muito forte, essa desigualdade muito forte. Mas o importante é que nós estamos unidos, né? Nós estamos nessa união de propósitos e nós vamos ter muita história para contar depois que tudo isso passar. Todos nós, não é? Quem está lá na escola diariamente, desempenhando as funções lá, os professores que estão nas suas casas, muitas vezes fazendo gambiarras pedagógicas, porque para a gente dar aula, a gente precisa de um arsenal de situações. Então, do dia para a noite, a gente virou, além de professor, influenciador digital, cameraman, produtor, editor de vídeos. Então, por os bastidores de tudo isso, às vezes seriam cômicos se não fossem trágicos, né? Porque bem no momento da aula online, digamos, o gato briga, passa o caminhão do ovo na rua, a moto passa fazendo barulho mais alto, as gambiarras mesmo de fio, de cabo que a gente puxa, então os bastidores são muito interessantes. E lá nas casas, os familiares e os alunos da noite para o dia deixaram de estar nos bancos escolares, na sala de aula, nas atividades desempenhadas nas escolas, estão lá, não é? Nas suas casas. Então, foi toda uma reorganização de rotina. Essa semana, por exemplo, nós vamos distribuir lá na nossa escola as atividades na sexta-feira. E a gente colocou um carinhozinho para os nossos alunos e uma listinha de situações interessantes de organização, de rotina, para que a gente não perca esse vínculo, não é? Para a gente não perder esses laços que foram criados entre escola e família e que hoje as crianças estão lá nas suas casas. Temos também mais uma questão agora aqui, que seria da Cristiane Silva. Ela está fazendo uma pergunta bem interessante. Ela perguntou, Bruno, e as crianças, quando apresentam um pouco de preguiça, como faz para estudar em casa? Então, Bruno, eu tenho conversado com várias mães nesse sentido, não é? Elas dizem assim, ai, diretora, ele tem preguiça, ele não quer fazer, porque está em casa. E o que eu converso com essas mães? É a questão de estipular uma rotina. Não tem jeito. É preciso estipular, criarmos com as crianças que estão na casa hoje uma rotina de atividades, né? Um horário. Estabelecer com elas esse combinado de nesse horário nós sentarmos, nós pegarmos as atividades e realizarmos. Não é deixar a procrastinação de lado. Então, o que eu sempre oriento, converso com as mães que nos procuram na escola com essa dificuldade, é que incentivem as crianças, que estimulem os alunos e que organizem essa rotina com eles, né? Esse compromisso de naquele horário do dia
é o horário destinado aos estudos, ainda que lá na casa. E eu digo assim, olha, mãe, se você puder, olha, irmã, pai, avô, não é? Porque são várias as pessoas lá na casa que ficam com as crianças, ficam responsáveis pelas crianças, pelos alunos. Eu, na minha escola, tenho do pré, eu tenho um público bem distinto e diverso. Eu tenho alunos do pré 1 ao 9º ano. Então, os dos anos finais do ensino fundamental, eles já têm uma autonomia maior para desempenhar as suas funções. Mas os alunos, por exemplo, da educação infantil, eles precisam muito desse apoio familiar, desse apoio de quem está responsável por ele lá na casa. Nós contamos muito com a colaboração de quem está responsável por eles lá na casa. Então, nós conversamos com eles nesse sentido, e orientamos no sentido de estimular e estabelecer uma rotina para realizar as atividades propostas pelo professor. A minha complementação com relação a isso, a fala da Jeane, é também na elaboração, né? Os pais elaborarem junto com os filhos as situações dessa rotina que a Jeane colocou, né? Colocando, né, exatamente aquilo que chama a atenção dessas crianças. E a gente se depara, assim, com situações em que o próprio professor, né, tem filhos, e os filhos não querem realizar as atividades com os pais que são professores, porque eles, como esse ano eu estou com os pequenos, eles têm a imagem de que o professor precisa orientá-los, né? Então, é uma questão de paciência, né? De estabelecer, sim, uma rotina, combinados, né? Dos horários, dos momentos em que eles terão que sentar e disponibilizar aquele tempo para os filhos, né? Refletindo com os filhos toda a situação que o professor colocou, né? E o momento de ter paciência, né? Tem que ter paciência com essa criançada aí, muita paciência. Às vezes, alguns pais, alguns responsáveis nos procuram na escola, nos ligam, nos mandam mensagens dizendo, olha, eu não sei mais o que fazer, eu vou desistir. Eu digo assim, olha, essa não é uma realidade particular do Senhor, é uma realidade da nação, é uma realidade que o mundo passou por isso, não é? E aos poucos vai voltando. Mas é preciso a gente não desistir, não desistir. E eu sempre também oriento aos pais que entrem em contato com os professores. Os professores, no horário da aula, estão disponíveis, não é? A atender as dificuldades, a atender as dificuldades dos alunos, dos responsáveis. Então, esse diálogo permanente também é um desencadeador aí que facilita nesse processo, que não é fácil. Eu tenho uma jovem em casa, uma estudante de 22 anos, e às vezes eu acompanho, né, como ela está nesse processo de aula remota, e eu vejo o esforço e a luta que ela faz para dar conta disso, né, para dar conta dessa nova demanda. Então, é não desistir, né? É não desistir, estabelecer combinados, estabelecer rotina, buscar parceria na escola, com o professor, com a equipe gestora e continuar de mãos dadas. Né? Eu falo muito isso de mãos dadas, estamos juntos somos mais fortes, estamos com o mesmo objetivo, que é dar continuidade às ações educativas, ainda que nesse novo formato. No que nos refere, né, uma das principais, no caso, objetivos do nosso tema, que é a escola está sempre disponível para ajudar os pais, principalmente nesse momento que onde está todo mundo se adaptando, onde está todo mundo reaprendendo novos métodos. Então, essa é a ponte mais interessante que tem, que é a escola e todos os seus agentes estão sempre disponíveis ali para estar ajudando da melhor forma possível, do modo geral, tanto os pais como também os alunos, nesse processo de aprendizagem.
Também vamos mandar um abraço para a nossa querida Ana Maria Rivas, que ela diz: nossa equipe é maravilhosa, juntos somos mais. É um emblema. A Ana como eu citei no começo da live, né, é a coordenadora pedagógica da minha escola, que trabalha junto comigo e tem feito um lindo trabalho lá junto com a nossa equipe, com muito zelo, com muito cuidado, com muito profissionalismo. Então, ela deu continuidade ao trabalho que a Jo deixou lá, que a Jo teve que se ausentar, né? Então, a Jo teve que estar em outra escola nesse momento para poder estar mais próxima, mais perto da Maria, que é a bebezinha dela. Então, a Ana é a nossa parceira de luta nesse momento e tem feito um trabalho muito bacana, muito bonito, muito empenhada, não é? Para passarmos por esse momento e vitoriosos, não é? Claro que todos nós cometemos equívocos, é uma situação muito nova, então a gente sempre está pautado no diálogo e no respeito. Obrigada, Ana, por estar com a gente, viu? Também agora esclarecendo também uma outra dúvida, antes mesmo desse momento atual da pandemia, que é uma questão minha que eu sempre tive muita curiosidade. Como o nosso curso também trata sobre o apoio ou a recepção de alunos que são público-alvo de inclusão, gostaria que vocês estivessem falando como funciona todo o planejamento, essa interação entre família, entre professor, para sempre estar da melhor forma possível atendendo às suas necessidades e também da melhor forma possível estar recebendo esse aluno e incluindo ele também em meio à sociedade na parte externa da escola, né? A gente não trabalha a inclusão só dentro do território escolar, mas sim também na comunidade externa. Então, gostaria que falassem sobre isso. Quais são os processos, ou então quais são os métodos que a gestão, junto com seus funcionários, escolas e toda a comunidade, estariam chegando a essa inclusão de modo geral. Eu vou iniciar essa questão. Então, a nossa missão dentro da escola é garantir que eles sejam respeitados, né? E que, de certa forma, nós possamos trabalhar com a realidade e especificidade de cada criança, né? Então, assim, nós adaptamos, temos que ter adaptações dentro da escola, pensando no desenvolvimento pleno dessa criança, né? No que nós gostaríamos de atingir com ela, né? E buscando sempre estudar cada o individual, né? O que ele precisa naquele determinado momento e que ele não se sinta diferente, mas que seja trabalhado e elencado questões que ele vá desenvolver as habilidades que ele necessita naquela situação e naquele momento, né? Então, assim, pedagogicamente falando, trabalhei muito tempo com a Giane, a gente sempre buscava, né, Giane, adquirir muitos jogos, a gente sempre buscou adquirir muitas questões, pensar muito no que havia necessidade para essas crianças, né? Buscar diariamente incluir ela em todas as atividades que a escola proporcionava ali, né? Para que ele não se sentisse diferente ou excluído daquele ambiente, mas para que ele fosse realmente incluído em todas as situações e trabalhado o diferencial com ele dentro das possibilidades dele, né? A Jenny também deve ter mais algumas colocações aí. Então, só para completar isso que a Jo colocou, a nossa preocupação, o nosso intuito em valorizar as potencialidades e trabalhar com as fragilidades, não só dos alunos público-alvo da educação especial, mas como os alunos de forma geral, não é? Eventos geralmente colaboram muito para também a comunidade em si ter acesso à informação,
a diversidade, conhecer também novos alunos, tá certo? Sim, essa integração, não é? A escola estar aberta para a comunidade, para que ela conheça a sua rotina, a sua forma de desenvolvimento das atividades diárias ali é muito importante, né? A escola estar para a comunidade estar para a escola. Também vou mandar agora, aproveitar o momento para mandar um abraço para o nosso querido professor Ulides, que já fez a participação com a gente em outra live. A Cristiane Silva também está dando joia, diz que me deu parabéns, está gostando do assunto. Lembrando que qualquer pessoa que esteja assistindo nesse exato momento pode estar direcionando suas dúvidas, mas agora voltamos ao nosso assunto. Outras coisas ou tópicos que são de extrema importância falar quando a gente se refere entre escola e família, e a escola e a família. Então, Bruno, eu penso, e pela minha experiência ao longo, né, desses anos de jornada, de desempenho desse ofício, que nós não precisamos de situações mirabolantes para favorecer essa interação entre escola e família. Ah, então, eu poderia citar aqui, por exemplo, algumas situações que são simples, simples no sentido de que nós não precisamos de muitos recursos, de repente, para colocá-las em prática, e que elas também já fazem parte das atividades rotineiras na escola e que favorecem essa integração, esse estabelecimento de vínculos entre família e escola. Por exemplo, convidar os pais, os familiares para participar da hora do conto. A hora do conto ela acontece diariamente em todas as salas de aula. Nós incorporamos já com bastante propriedade essa questão da hora da leitura na escola, não é? Então, convidar os pais para esse momento é uma situação que é possível de ser feita. É uma forma deles estarem ali conosco, fortalecendo esse vínculo. Uma outra situação, por exemplo, é criar um projeto de resgate de brincadeiras antigas. Aliás, nos nossos primeiros anos já existe institucionalizado esse projeto de resgate de brincadeiras antigas. Então, os pais vão até a escola, contam como é a brincadeira, descrevem as regras dela e brincam juntos. Então, uma atividade simples, possível de ser feita e que fortalece esses vínculos. Os pais estarem, a família estar lá contando como foi a sua infância, do que gostavam de brincar, como foi a convivência delas com a escola, proporcionar momentos de cantiga de roda. Então, situações, de repente, simples, ajudam e favorecem esse vínculo, né? Fortalece esses laços, como eu já disse antes. E gincanas, piqueniques, as festas que as escolas proporcionam através do seu calendário letivo, como a festa junina, por exemplo, é um momento de interação entre esses dois núcleos, o familiar e o escolar. Eu também já fiz essa colocação logo no início, né, Bruno, que a Giane caiu, eu fiz essa mesma colocação. Quando a escola abre os portões para que os pais participem ativamente de situações de leitura, conhecimento da biblioteca, situações de informática, tudo que a escola possa oferecer para que o pai esteja mais próximo do ambiente escolar, né? Ok. A gente já está atingindo o nosso limite de 1 hora, então pergunta também para vocês, professores, podem estar finalizando da forma que acharem necessário, tá? Lembrando também, quero agradecer a todo mundo que participou. Essa live vai estar disponível no Facebook, no YouTube depois. Também já aproveito, já peço desculpas por todo esse erro de conexão que a gente teve aqui, mas
é um problema técnico, não diz respeito só a nós, mas agora eu passo a palavra para vocês estarem finalizando também. Quero agradecer mais uma vez o convite, Bruno, dizer da alegria de estar com você, da alegria de estar com a Jo, ainda que através desse recurso. Agradecer àqueles que estiveram conosco ou que vão assistir esse vídeo depois, em outro momento, e dizer que é sempre importante o diálogo, a esperança, o respeito e a certeza de que nós podemos e devemos fazer a diferença na educação, quer seja pública, quer seja privada, desta grande nação. Eu também gostaria de agradecer, Bruno, a oportunidade de estar aqui, né, com você, com a Giane novamente, mesmo que virtualmente também, né, como companheiros de trabalho, né, e na esperança também, né, de que tudo isso que estamos vivendo no momento passe rapidamente, que a gente possa se abraçar em breve, né. Deixo um abraço para todos que participaram também, né, e meu boa noite aí, carinhosamente. Esperamos que o nosso público tenha apreciado esse momento. Eu sou sonhadora e utópica. Muitas pessoas me veem assim, né? Sonhadora e utópica. E eu pretendo continuar assim, mas sempre lutando, não é? Por aqueles ideais que eu acredito e tenho a alegria e a felicidade de ter parceiros ao longo do caminho que colaboram com eles, como vocês dois, por exemplo. Minha gratidão. E a Giane, né, ela é super assim, ela é super, né, bem resolvida com as câmeras, eu sou super tímida, eu prefiro ali no dia a dia, no cara a cara, a gente se perde um pouco nisso, mas... Estamos aprendendo todos. Os novos tempos aí. Sim, sim. Então, também aproveito para agradecer pelo convite que vocês aceitaram, tanto as duas. Vocês são muito importantes para mim mesmo. Acho que todo esse projeto se baseia, tem como base vocês duas que me colocaram no início, sempre me incentivaram a sempre estar buscando novas informações, principalmente com o objetivo principal desse público, que é abranger todos os alunos de forma igualitária, principalmente pensando também e suprindo as necessidades que a gente sabe que é difícil para muitos profissionais estar trabalhando, ou então é sempre um assunto inovador com as crianças de inclusão. Então, eu agradeço muito por todo o conhecimento que vocês já me compartilharam, todo o apoio que vocês já me deram em todas as jornadas. E mais uma vez também agradeço por você estar aceitando esse convite e também aí distribuindo também tamanha experiência com todos os nossos alunos que estão assistindo no momento. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. É só desligar, Bruno? Sim, eu vou encerrar. Gente, muito obrigado também por estar até aqui. Até a próxima live e também atividade de adaptação que vai ter amanhã. Agradeço a cada um de vocês. Um grande beijo e boa noite. Boa noite. Boa noite.